Olá, candidatos a cadetes do Exército Brasileiro. Estamos de volta com a resolução da prova de Física, modelo A, SpaceX 2022. Rumo à SpaceX 2023. Nas videoaulas anteriores, nós já resolvemos as questões de número 21, 22 e 23 e agora chegamos na 24ª questão. Quarta questão dessa prova de Física, modelo A, SpaceX 2022. O contexto aqui é o contexto da dinâmica, a aplicação das leis de Newton, rampa de acesso, plano inclinado. Então vamos ao texto. Um corpo de massa de 10 kg é abandonado no repouso no ponto A e passa a deslizar com atrito constante ao longo de um plano inclinado AB, plano que forma ângulo de 60 graus com o eixo vertical H, onde estão indicadas as alturas dos pontos em relação ao solo. A partir do ponto B, o bloco cai sem ação de forças dissipativas atuando sobre ele até atingir o ponto C, no solo, conforme representado no desenho abaixo, que é esse desenho aqui ilustrativo, onde você tem que a altura do ponto A é 20 metros, a altura do ponto B 15 metros e o comprimento do plano inclinado é um comprimento AB e ele forma ângulo de 60 graus com o eixo das alturas. O corpo toca o solo com uma velocidade de 19 metros por segundo e o módulo da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando os dados numéricos do desenho, a intensidade da força de atrito que age no corpo no trecho AB é uma dessas 5 intensidades. Só que a questão oferece como dados cosseno de 60, 0,5, seno de 60, 0,87. E aqui a gente precisa lembrar que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, ou seja, o seno de 30 é 0,5. E o cosseno de 30 equivale ao seno de 60, que aqui no caso é 0,87. Então quer dizer que o cosseno de 30 também é 0,87 e o seno de 30 é 0,5. Okay? Isso é importante lembrarmos disso. Vamos à resolução comentada. Resolução comentada. Para calcularmos a intensidade da força de atrito que age no corpo ao longo do trecho AB, ao longo do plano inclinado, precisamos da definição de força resultante para forças antiparalelas, segundo a lei de Newton, a equação de Torricelli e da componente da força-peso na direção do plano inclinado, conforme o novo desenho abaixo. Aqui fiz um recorte do desenho ilustrativo. Okay? Fiz um recorte aqui. A gente sabe que a diferença entre 20 e 15 é 5, então a altura do plano inclinado aqui em relação ao ponto B é 5 metros. Okay? E o ângulo que esse plano inclinado forma com o eixo das alturas é 60 graus. E aí, o ângulo que esse plano inclinado forma com a horizontal é 30 graus. Ok? Então está aqui o recorte do plano inclinado AB, com sua altura de 5 metros, os seus ângulos de 60 com a vertical e 30 com a horizontal. Então, como o corpo desce aceleradamente ao longo do plano inclinado, nós temos exatamente aqui a ação de duas forças. Componente da força-peso na direção do plano e a força de atrito se opondo ao deslizamento do corpo de 10 kg. Então, como o corpo de 10 kg desce aceleradamente de A até B, então concluímos que a componente da força-peso é maior que a força de atrito. Por isso que a força resultante aqui é Px menos força de atrito. E aí chegamos à conclusão que a força de atrito é Px menos força resultante. Precisamos lembrar que a componente da força-peso ao longo do plano inclinado é o peso do corpo vezes o seno do ângulo que o plano forma com a horizontal. E no caso aqui, esse θ corresponde a 30 graus. E aí, força resultante, pela segunda lei de Newton, é força vezes aceleração. E aí, concluímos aqui que a força de atrito é Px menos força resultante. Então, essa força de atrito é P seno de θ menos MA. Então, para calcularmos a intensidade da força de atrito, precisamos somente agora
da aceleração desse bloco descendo o plano inclinado. Nós vamos calcular essa aceleração aqui, ok? Para calcularmos essa aceleração de descida do bloco ao longo do plano inclinado, precisamos medir o comprimento da rampa, o comprimento do plano inclinado, que eu chamei aqui de ΔS, a velocidade do corpo aqui na base do plano inclinado, aqui no ponto B, para depois calcularmos a aceleração do bloco e, por fim, calcularmos a intensidade da força de atrito que age no corpo ao longo do trecho AB. Então, para medirmos aqui o comprimento da rampa, para medirmos essa distância de A até B, é só aplicarmos aqui a função cossenoidal. Cosseno de 60 é cateto adjacente, 5 metros, sobre a hipotenusa, que é a distância de A até B. Então, cosseno de 60 é 5 metros sobre ΔS. E aí concluímos que ΔS, ok? ΔS, na verdade, vai ser exatamente 5 metros dividido por 0,5, e aí nós temos o comprimento do plano inclinado aqui, equivalente a 10 metros. Ok? Encontramos aqui o comprimento do plano inclinado ΔS, 10 metros. Agora precisamos determinar a velocidade aqui do corpo ao abandonar o plano inclinado aqui, a velocidade no ponto B. Para isso, precisamos aplicar a equação de movimento de Torricelli, porque nós temos a velocidade com que o corpo chega ao solo, está no texto, ó. A velocidade com que o corpo de 10 kg chega ao solo aqui no ponto C, essa velocidade equivale a 19 metros por segundo. E aí, na vertical aqui, esse corpo aqui, ele cai aqui aceleradamente, é como se ele fosse lançado verticalmente para baixo. E aí, nós podemos concluir pela equação de movimento de Torricelli que a velocidade do corpo ao solo ao quadrado é igual à velocidade dele ao abandonar o ponto B ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes a altura do ponto B até ao solo, a altura H de B. A altura do ponto B até o solo está no desenho ilustrativo. A altura do ponto B até o solo, a altura de B até C verticalmente, corresponde exatamente a 15 metros. Então, esse H de B aqui é 15 metros. Por isso que nós colocamos aqui, ó, velocidade do corpo ao atingir o solo, 19 ao quadrado, V de B ao quadrado, mais 2G é 10, a altura de B até o solo, ok, é 15. E aí, quando isolarmos aqui V de B ao quadrado, nós vamos chegar à conclusão que V de B ao quadrado é 361 menos 300, então V de B ao quadrado é 61, ok? Se nós formos medir essa velocidade em metros por segundo, vai ser raiz de 61. Mas vamos deixar assim, em forma de V de B ao quadrado, que é igual a 61. Por quê? Porque para medirmos exatamente a aceleração do corpo de 10 kg ao longo do plano inclinado, nós precisamos de V de B ao quadrado, que é igual a V de A ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do corpo descendo a rampa, vezes o deslocamento desse corpo, ok? Na direção da rampa, que é exatamente o que nós calculamos aqui, ó, 10 metros. Se ΔS aqui corresponde ao comprimento da rampa, 10 metros. Então, com isso, a gente pode medir a aceleração. Por quê? Porque esse V de A aqui é zero. Porque a gente percebe aqui, no início da questão, que o corpo foi abandonado no ponto A. Então, a velocidade do corpo aqui no ponto A, a velocidade inicial é zero. Com isso, a gente consegue determinar a aceleração de descida desse corpo de 10 kg de A até B. Podemos medir agora com tranquilidade o módulo dessa aceleração pela equação, utilizando novamente a equação de Torricelli. V de B ao quadrado é igual a V de A ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. V de B ao quadrado a gente já sabe que é igual a 61. A velocidade lá no ponto A é zero, a velocidade inicial é zero, já diz a questão. Então, vamos medir essa aceleração aqui, ok? O 2 é da equação, esse 2 aqui é da equação, e vamos medir a aceleração, porque o comprimento da rampa, a distância de A até B, esse ΔS aqui é 10 metros. E aí, temos só que dividir
61 por 20, encontramos uma aceleração aqui de 3,05 metros por segundo ao quadrado. Okay? E aí, agora podemos medir com tranquilidade a intensidade da força de atrito, okay? Que atua nesse corpo, a intensidade dessa força de atrito aqui, que atua sobre esse corpo de 10 kg, de A até B. Simples, através dessa equação aqui de início, ó. Força de atrito é igual ao peso, seno de θ menos MA. A gente acabou de encontrar, que é 3,05 metros por segundo ao quadrado. Esse ângulo θ aqui é 30, é o ângulo que o plano forma com a horizontal, 30. O peso é a massa do corpo vezes a gravidade, todo mundo já sabe. Então, tranquilidade agora, muita tranquilidade. Força de atrito é igual a P seno de θ menos MA. P, ok, ó, força de atrito, quem é P? 10 vezes 10. Quem é θ? 30, seno de 30, menos a massa do corpo é 10. A aceleração a gente acabou de calcular, 3,05. Então, quem é a força de atrito? 100 vezes 0,5 menos, lógico que 10 vezes 3,05 dá 30,5. Então, a intensidade da força de atrito é 50, porque 100 vezes 0,5 é 50, menos 30,5. Então, a intensidade da força de atrito é 19,5 newtons. 19,5 newtons, que é o que a gente encontra na letra, no caso aqui, ó, letra C, de extrator C. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa questão de número 24, da 24ª questão da prova de Física Modelo A, SpaceX 2022. E breve, muito breve, voltaremos com a 25ª questão dessa prova de Física Modelo A, SpaceX 2022. Rumo a SpaceX 2023. Fui!